Olá, meus queridos. Professor Lucas, no 7º exemplo, ele diz o seguinte: Francisco decidiu fazer uma brincadeira com seus filhos. Montou um mapa do tesouro com algumas instruções e disse-lhes que, ao chegar ao ponto final, encontraria um belo presente. As instruções foram as seguintes. Olha só. 1. Ande 200 metros para o norte, 120 metros para o leste, 50 metros para o sul, 40 metros para o oeste. O legal do exercício é que ele já deu a rosa dos ventos, mas nem sempre vai ser fornecido para a gente, tá bom? Que é um conceito que você adquire lá em geografia. Luiz, um de seus filhos, decidiu colocar em prática o que acabara de aprender na escola. Em alguns minutos, ele descobriu qual seria a menor distância entre os pontos de partida e o ponto de chegada mostrado no mapa. Assim sendo, a distância calculada por Luiz foi igual a quanto? Então é o seguinte, pessoal. Vamos imaginar que esse ponto aqui é o ponto de partida. Tá? Pode ser em qualquer lugar. Aqui ele falou que ele andou 200 metros para norte. Norte, ó, vertical para cima. Então, vamos lá. 200 metros. Aí, desse ponto aqui, ele andou 120 para leste. Leste, horizontal para a direita. 120 metros. Desse ponto, ele desceu 120. Olha lá. Não é isso, ó? 50 metros. Ele desceu 50 metros. Desceu 50 metros para o sul. E depois 40 metros para o oeste. Então, é direção X, negativo. 40 metros para o oeste. Olha só, ele quer saber a menor distância entre esses pontos. Aqui é o tesouro. Então, a menor distância vai ser essa. Ele quer saber, calcule essa distância X. Mas essa distância X ela não pode ser formada por esse triângulo aqui, ó. Ó. Isso aqui e isso daqui. Veja se vocês concordam comigo, meninos e meninas. Se eu andei daqui até aqui, vale 120. Não é isso que ele deu? Ó? Daqui até aqui é 120. Se eu voltei 40, significa que esse pedacinho vermelho vale 80. Está um pouquinho fora de escala, mas dá para entender, não dá? Agora aqui é a mesma coisa. Ó. Daqui até aqui é 200. Mas se esse pedaço é 50, aqui é 150. Moral da história, a menor distância sempre vai formar um ângulo aqui de 90 graus. Significa que eu vou ter um triângulo retângulo. Aqui é o X, que é a menor distância entre o ponto de partida e o tesouro. Aqui vale 150 e aqui vale 80. Foram as medidas que nós encontramos, sendo que aqui é 90 graus. Moral da história, o que eu tenho? 2 catetos e quero achar a hipotenusa. Se eu tenho 2 catetos e quero achar a hipotenusa, nada mais, nada menos do que Pitágoras. Então, simples. Vamos lá, aplica Pitágoras aqui comigo. Ficaria o seguinte: hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos meus lindos catetinhos. Tá? Então, ficaria x ao quadrado é igual. Gente, vamos pensar o seguinte, ó. 15 ao quadrado todo mundo sabe. 15 ao quadrado é 225. Não é isso? Agora é 150, então você coloca mais 2 zeros. A mesma coisa aqui, ó. 8 ao quadrado é 64. Mas se acrescenta 2 zerinhos, porque é 80 ao quadrado. Fazendo essa conta, nós encontraríamos que x ao quadrado é igual a 0,0982890. Certo? Então, a partir daqui, eu tenho que tirar a raiz quadrada dessa criança aqui, ó. 28900. Vou facilitar a vida de vocês, certo? Isso aqui não é a mesma coisa de escrever 289 vezes 100. E raiz de 100, a gente sabe que é 10. Então, eu posso escrever isso aqui como se fosse 289. Certo, gente?
E quanto que é raiz de 289? Não é 17? Então, x igual a 10 vezes 17, mais conhecido por 170. Tá todo mundo em metro? Resposta também em metros. Alternativa A de Amora. Valeu!